Boa noite, meus amigos e minhas amigas da nossa escola teológica católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje com a graça de Deus, mas como a gente faz sempre, nos encomendando a Deus, rezando, porque Jesus já disse: sem mim nada podeis fazer. Então, pedindo sempre a graça de Deus para que Ele nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão da nossa mãe, a Virgem Maria, para que ela interceda por nós junto a seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Espero que todos estejam na santa paz do Senhor. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje com a graça de Deus. Qual vai ser o nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos, eu quero estudar com vocês sobre a festa de Pentecostes, que nós estamos aí para celebrar, tá? Eu quero explicar um pouquinho, tá? O que quer dizer essa festa, tá bom? Que nós celebramos todos os anos na liturgia católica, tá? Então eu quero explicar da onde que vem a festa de Pentecostes, o que significa, ok? E depois eu quero explicar um pouquinho sobre os frutos e os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque o Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre a igreja. É a manifestação da igreja para o mundo. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso e depois explicar um pouquinho sobre os dons, os 7 dons do Espírito Santo, tá? E também os frutos do Espírito Santo, que São Paulo também fala lá na carta aos Gálatas. Nós também temos os carismas, tá? Então nós vamos poder ensinar um pouquinho sobre essas coisas hoje, ok? Então, a primeira coisa, eu quero explicar o que é essa festa que nós celebramos todos os anos, que nós chamamos de Pentecostes. Qual o significado, da onde que a igreja tirou essa festa, se ela já existia. Isso, eu quero começar por aí, ok? Então, o que quer dizer, então, o Pentecostes, tá? Primeiramente, o Pentecostes já existia no Antigo Testamento, tá? Mas não era, não tem a mesma conotação para nós cristãos católicos, ok? Assim como a Páscoa, ok? Que também existia no Antigo Testamento, só que totalmente, é um contexto totalmente diferente do nosso, não é? A Páscoa do Antigo Testamento era o quê? Era a saída do povo judeu, hebreu, do Egito para a Terra Prometida. Não é assim? Já para nós, não. Para nós é o quê? Nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, ok? O Pentecostes é a mesma coisa, ok? Então, eu quero colocar qual é o significado do Pentecostes no Novo Testamento, que é a festa que nós celebramos, e qual é o significado do Pentecostes do Antigo Testamento. É totalmente diferente. Os judeus, eles também tinham muitas festas, tá?
eles tinham a Páscoa, que eu já falei, tinha o Pentecostes e tinha também outras festas, ok? Algumas o cristianismo, vamos dizer assim, absorveu, mas não com a mesma conotação que os judeus celebravam, tá? Por quê? Porque nós somos cristãos, né? Nós não somos judeus, nós não somos hebreus, nós somos cristãos. Então, o que a igreja fez? A igreja ela celebra essas festas, mas dá uma conotação cristã a essas festas que já existiam no Antigo Testamento. Como eu já expliquei, a questão da Páscoa e agora o Pentecostes é a mesma coisa, tá? O texto do Novo Testamento que fala sobre o Pentecostes é um texto muito conhecido, que eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, até porque nós vamos celebrar aí na igreja e nós vamos ler na liturgia. Então, quem for à missa, tá, vai poder acompanhar, o padre vai explicar, tá? E quem não for à igreja depois pode ler em casa. Para ganhar tempo, eu não vou ler aqui o texto, eu só vou indicar qual é o texto de que fala o Pentecostes, do Novo Testamento, que é o que interessa para nós, tá? Eu vou explicar o do Antigo também, mas só para você entender. O Pentecostes cristão, o nosso Pentecostes que nós celebramos todos os anos, é tirado de onde? Do livro de Atos dos Apóstolos. Então, anotem aí para você ler em casa, se você não for à igreja. O correto seria que você fosse à igreja, para você ouvir a leitura, o padre na homilia vai explicar e você vai poder entender. Agora, quem não for à missa, ou talvez você também pode assistir em casa, quem não pode ir à missa por algum problema de doença, tá? Mas, se você quiser ler o texto bíblico, você pode, então, ler aí. Eu não vou ler só para a gente poder ganhar tempo, tá? Então, é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1, não, perdão, isso, do versículo 1 até o versículo 13, repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13, ok? Então, depois você pode ler aí. Eu só vou explicar o significado da leitura para você poder compreender. Quando você for ler, você já vai ter uma explicação. Se você for à missa, o padre vai explicar. Mas para quem não vai, não é? Você pode ter uma explicação aí do Pentecostes, tá? Então, gente, por que eu quero explicar sobre o Pentecostes cristão? Veja, a palavra penta quer dizer o quê? 5. O Brasil é pentacampeão, ou seja, 5 vezes campeão do mundo, não é verdade? Então, Pentecostes, Pentateuco. O que é o Pentateuco? É os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, penta quer dizer 5. Pentecostes vem de 50. Por quê? Porque é 50 dias que nós celebramos após a Páscoa. Então, na liturgia cristã, nós contamos a Páscoa. Depois de 50 dias, a igreja celebra o quê? O Pentecostes. Tá? 50 dias depois da Páscoa, ok? Então, isso significa, então, no cristianismo, para nós católicos, significa isso. 50 dias após a Páscoa, nós celebramos, então, o Pentecostes, ok? A liturgia funciona assim. Nós temos a Páscoa, depois tem o período pascal, que são 40 dias, ok? São aqueles 40 dias que Jesus ficou na terra ressuscitado. Depois dos 40 dias, Jesus voltou para o Pai, ou seja, o que nós celebramos é a ascensão de Jesus ao céu. E depois que Jesus subiu ao céu, o que ele falou? Eu vou, mas eu vou mandar quem? O Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tá? Por isso que o Espírito Santo é a alma da igreja, ok? Por isso que a igreja está aí até hoje. Por quê? É o Espírito Santo que está presente na igreja, que começou aonde? No Pentecostes. Isso é uma outra coisa que muita gente pergunta. A igreja, ela começou no Pentecostes? Veja,
Isso é uma dúvida que muita gente tem, eu também tive essa dúvida também, na época que eu comecei a estudar. Perguntei a alguns sacerdotes que me deram a seguinte explicação. Veja, Jesus fundou a igreja sob Pedro e os apóstolos. Lá, Mateus capítulo 16. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. E ali, Jesus, através dos apóstolos, ele fundou a igreja sob Pedro, o primeiro papa, e os apóstolos, que hoje são os bispos. Agora, o Pentecostes, a igreja se manifestou ao mundo. Entenderam? Então, podemos dizer que a igreja começou com os apóstolos e ela se manifestou para o mundo, tá, em Pentecostes. Entenderam? Que ali no Pentecostes aconteceu o quê? O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Estavam no cenáculo os apóstolos, Nossa Senhora. Por quê? Porque Maria é a esposa do Espírito Santo. Eu já expliquei sobre isso aqui. Fiz 3 aulas sobre Mariologia, onde eu expliquei. Nossa Senhora, ela não é uma deusa, mas ela tem uma intimidade muito grande com a Santíssima Trindade. Porque ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e ela é a esposa do Espírito Santo. Por quê? Porque foi o Espírito Santo quem a engravidou. É claro que isso é um esposo místico, né? Não é um esposo carnal. Então, Nossa Senhora estava ali junto com os apóstolos, está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Então, ela estava ali no cenáculo esperando o quê? O derramamento do Espírito. Por isso que nós dissemos que Nossa Senhora é a mãe da igreja. Por quê? Quando a igreja se manifestou, estavam presentes os apóstolos e também a Virgem Maria. Por quê? É a mãe da igreja, né? Então, e esperando o quê? O derramamento do seu esposo, do Espírito Santo, ok? Outra coisa importante da gente entender. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam morrendo de medo. Não é verdade? Tanto que, eles fugiram na cruz ali, só ficou São João com as mulheres, Nossa Senhora, Maria Madalena, mas os outros discípulos deram no pé. Por quê? A Bíblia fala que eles estavam com medo dos judeus, tanto que eles estavam com a porta fechada quando Jesus entrou. Entenderam? Mas depois do Pentecostes, eles não tiveram mais medo, tanto que eles começaram a pregar e foram presos, inclusive mortos mais para frente. Então, o Pentecostes é isso, gente. Esse derramamento, primeiro é a promessa de Jesus, né? No próprio livro de Atos, Jesus vai dizer: espere em Jerusalém até que eu vou mandar o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Então, a promessa de Jesus se cumpre, porque Jesus é Deus. As promessas de Deus se cumprem. Então, a promessa que Jesus tinha feito para eles se cumpriu no Pentecostes. E outra, o Pentecostes é o contrário da Torre de Babel. Eu fiz um vídeo sobre a Torre de Babel, quando eu dei uma aula de estudo bíblico aqui, eu expliquei que o Pentecostes é totalmente o contrário da Torre de Babel. Na Torre de Babel, né, Deus confundiu a linguagem deles, né? Por quê? Porque eles queriam ser Deus. Queriam ser deuses sem Deus. Então, Jesus confundiu a linguagem deles. No Pentecostes foi o contrário. Todos eles, não é, entenderam na sua própria língua, mesmo sendo de línguas diferentes, o que os apóstolos estavam falando. Por quê? Porque ali tinha uma unidade, entendeu? Onde Deus está presente, tem comunhão. Onde está comunhão, tem unidade, entendeu? Então, isso é um grande ensinamento para nós. Então, a pior coisa na igreja, gente, é a chamada divisão. Por isso que a igreja sempre lutou muito para que voltassem os cristãos que saíram. Por quê? Porque Jesus falou lá na última ceia que todos sejam um. Assim como eu e o Pai somos um, que vocês também sejam um. Que haja um só rebanho e um só pastor, diz São Paulo. Então, gente, a pior coisa que existe para a igreja é a divisão. E não é só fora da igreja, não. Não estou falando só daqueles que saíram, não. Na própria igreja. Nos dói muito. Tá? E hoje, a divisão está muito maior dentro da igreja do que fora. Eu sou tradicionalista. Tá? Eu sou da renovação carismática católica. Gente, isso é uma besteira muito grande. Quando alguém me pergunta de onde que eu sou da igreja. Não importa de onde você é, se você... Isso não é o mais importante, se você é tradicionalista, se você é da renovação, se você é disso, é daquilo. Gente, nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana, obedientes ao Santo Padre e Papa.
Isso é o mais importante, tá? Agora, não importa se você é da igreja de fulano, Bertano, Cicrano, né? Ah, eu não aceito o catecismo da igreja católica. Ah, eu não aceito o concílio Vaticano II. Então você não é católico, meu amigo. Se você começa a divergir da igreja, daquilo que a igreja ensina, você não é católico. Então a divisão hoje está muito maior dentro da igreja do que fora. Infelizmente é verdade. Não é? Padres aí na internet, eu sou da teologia da libertação. E desde quando a igreja é a favor da teologia? Eu sou comunista, né? Gente, eu sou da esquerda. Não importa se você é da esquerda ou da direita, você tem que ser a favor dos valores cristãos. Você tem que ser contra o aborto, você tem que ser contra tudo aquilo que é contrário à nossa fé cristã, aquilo que está na Sagrada Escritura e aquilo que está no nosso catecismo. Tá? Então, você não tem que causar divisão na igreja, igual está acontecendo lá na Alemanha. Não é? Você não pode querer, né, que a igreja aprove aquilo que a igreja já falou que não vai aprovar. Casamento de pessoas do mesmo sexo, não é? Ordenação de mulheres, né? Que o padre tem que casar. Gente, se a igreja já disse que não, é não. Não vão ficar batendo numa tecla que a igreja já bateu e disse que não vai mexer. Não adianta, nós temos que aderir àquilo que a igreja nos ensina. E não ficar causando divisão. Já basta, né, o que falam de fora. Né? Agora, pessoas de dentro da igreja, né? Católicos indo para a internet, indo para a mídia, para falar coisas contrárias à nossa fé, não é? Indo contra o Papa, indo contra aquilo que a igreja ensina. Isso é o fim da picada. Então, gente, o Pentecostes é para quê? É aquela união que existia no começo da igreja. Leia o livro de Atos dos Apóstolos que você vai ver. Eles eram uma só alma. Né? Não tinha necessitados entre eles. Cada um fazia por si. Né? Fazia por si assim, né? Vamos dizer, um pelos outros. Olha como eles se amavam. Isso tudo a gente perdeu hoje. Hoje em dia, se o irmão está lá precisando, a gente não está nem aí. Claro que, graças a Deus, tem pessoas que ainda fazem. Temos os santos, né? Temos aí o exemplo de muitos santos, de muitas pessoas que dão a vida pelo irmão. Não é? Estamos agora numa época de frio, se você pode doar um agasalho para o seu irmão, às vezes você está com o guarda-roupa lá cheio de agasalho, né? Com mofo, mas você não doa. Né? A igreja tem os vicentinos, né? Tem as pessoas que distribuem. Tem gente morrendo aí, gente, por causa de frio. E você com aquele monte de casaco lá e você não doa. Prefere que morre, que estrague no seu guarda-roupa do que doar para um irmão. Então, no começo da igreja, você não via isso. Então, o Pentecostes, gente, é para isso. É uma igreja viva, é o Espírito Santo que age. Tá? E nós recebemos o Espírito Santo no batismo e confirmado no crisma. Tá? É para a gente arregaçar as mangas. Tá? Então, nós temos que imitar o que leia. Eu aconselho você ler nesse período de Pentecostes, você lê, então, o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver como é que era o começo da igreja. Essa unidade que existia, infelizmente, que hoje se perdeu. Né? Vamos voltar novamente, gente. Vamos voltar de novo, né? Aquela unidade que tinha no começo da igreja. Tá? Porque Jesus quer isso. O Senhor Jesus quer isso. Tá? Ele pediu várias vezes. São Paulo também fala isso. Ok? Então, o Pentecostes é isso. Tá? Então, é a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, a Virgem Maria, ok? E a manifestação da igreja para o mundo. Depois dali, meu amigo, ninguém mais segurou essa igreja. Nós estamos aí com 2000 anos, ela já passou por várias coisas, mas continua firme. Ok? Então, mais ou menos um resumo aí do que é o Pentecostes cristão, que nós celebramos todos os anos, 50 dias após a Páscoa. Ok? No Antigo Testamento, existia também a festa de Pentecostes, mas não tinha a mesma conotação. Tá? Eu vou deixar aqui também alguns textos, tá? do Antigo Testamento para você ler depois, ok? Sobre como que era a festa do Pentecostes no Antigo Testamento. Não vou ler agora, só para a gente ganhar tempo, tá? No livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 14. Então, livro de Êxodo,
capítulo 23, versículos 14 até o versículo 17, tá? Repetindo, Êxodo, capítulo 23, versículos de 14 até 17. Então, aí, depois você pode ler como é que era celebrada o Pentecostes no Antigo Testamento, que não é a mesma característica do nosso Pentecostes. Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Outro texto, vou repetir, Êxodo, capítulo 23, versículos de 14 a 17. Outro texto é o texto de Levítico, tá? Capítulo 23 também. Ok? Isso. Levítico, capítulo 23, versículo 15. Versículo 15 até o versículo 22, tá? Então, repetindo, Levítico, capítulo 23, versículo 15 até 22. Então, esses dois textos, você vai ver como é que era o Pentecostes no Antigo Testamento. Ele era chamado de a festa das semanas ou a festa da colheita, tá? Era totalmente diferente, não tinha nada a ver com o nosso Pentecostes, não. Leia lá, tá? Nesses dois textos que eu coloquei, o livro de Êxodo e o livro de Levítico, você vai entender, tá? Como é que os judeus celebravam, tá? Eu não vou ler aqui só para a gente ganhar tempo, ok? Mas depois você pode ler. Então, esses dois textos de Êxodo e Levítico nos ensinam como é que era celebrada lá a festa de Pentecostes dos judeus, que era chamada de festa das semanas, tá? Ou da colheita, tá bom? Então, depois você pode ler lá. Mas não tem nada a ver com a nossa festa de Pentecostes, que eu já expliquei aqui, que é o que nos interessa, não é? A festa lá dos judeus lá, eles celebravam lá do jeito deles. Mas o mais importante é o nosso Pentecostes, que é o que nós lemos lá no livro de Atos, ok? Então, quando a gente for estudar também sobre o livro do Êxodo e o livro do Levítico, eu vou poder desdobrar melhor essa questão das festas dos judeus, que eles tinham muitas festas, tá bom? Aqui, só para a gente poder ganhar tempo, eu não vou gastar tempo com isso. Mas se você quiser ler depois, eu deixei aí os dois textos para você ler depois, ok? Mas, volto a repetir, não tem nada a ver com o nosso Pentecostes cristão. Que o nosso Pentecostes é o quê? É a descida do Espírito Santo sobre, né, os apóstolos, a igreja e a Virgem Maria, que para a igreja se manifestar ao mundo, ok? Então, e é celebrado 50 dias após a Páscoa, ok? Então, você pode comparar aí as duas festas, do Antigo e do Novo Testamento, mesmo elas sendo diferentes, ok? Então, gente, como o Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre a igreja, então agora eu quero falar um pouco sobre os frutos do Espírito Santo e também sobre os dons do Espírito Santo, tá? Nós recebemos esses frutos e esses dons, primeiramente no batismo, por isso que é importante o batismo, e é confirmado no crisma. Ok? Por isso também, gente, que é muito importante o sacramento do crisma. Tem gente que acha que o crisma é facultativo para o católico. Ah, se der, eu faço o crisma. Não, gente. O crisma é obrigatório, é um sacramento, assim como o batismo. Os 7 sacramentos são obrigatórios. Né? Claro que o matrimônio e a ordem não são obrigatórios. Ninguém é obrigado a casar e nem a ser padre, entendeu? Mas a igreja aconselha que o homem ele, né, escolha uma vocação, ou para o sacerdócio ou para o matrimônio. Mas também, se você não casar ou não ser padre, também não está pecando, tá? Agora, os sacramentos os sacramentos, gente, são graças de Deus, tá?
Então, o batismo, o crisma, a confissão, a Eucaristia, a unção dos enfermos, é para a gente poder participar deles. Não é, Jesus não instituiu os 7 sacramentos para ficar de enfeite, não. Então, muita gente não se preocupa de fazer o crisma, não é? Graças a Deus, hoje, tem até velhos, né, idosos, fazendo crisma. Minha mãe, por exemplo, crismou já adulta. Eu também. Né? O certo seria a gente crismar, né, já com 17, 18 anos, seria bom. Quanto mais cedo, melhor. Tá? Por quê, gente? O crisma é para quê? É para nos fortalecer, não é, no combate cristão e essa efusão dos dons nós recebemos já no batismo. Mas no crisma ele floresce. Por quê? Porque ali é uma confirmação. Porque geralmente a gente é batizado quando criança, não é verdade? Então, quem respondeu por nós ali foram nossos pais, padrinhos e a igreja. Agora não. No crisma você já está adulto, praticamente. Então, você ali vai fazer as renovação das promessas do batismo, você vai receber ali, né, aquela efusão do Espírito Santo para você ser um soldado de Cristo. E ali os dons e os frutos do Espírito Santo vão florescer muito mais. Então, gente, se você ainda não é crismado, não perca tempo. É uma graça muito grande o sacramento do crisma. Se Deus quiser, também nós vamos fazer. Tá? Quando a gente for estudar os sacramentos, nós vamos poder também fazer um vídeo só sobre o sacramento do crisma. Você vai ver a maravilha, a bênção que é o sacramento do crisma. Ok? Pena que muita gente não leva o crisma a sério. Acha que é só também... Aí tem o outro lado, né? A pessoa vai, crisma e depois some da igreja. Não, meu amigo. O crisma é aí que você tem que fazer mais ainda. Tem gente que é crismado, o jovem, né? A maioria deles, né? Ele é crismado e depois some da igreja, não aparece mais. Ah, não, já batizei, já crismei, já fiz primeira comunhão, agora já acabou. Não, meu amigo, não acabou não, agora que começou. Agora que você tem um compromisso com Deus. Você recebeu o Espírito Santo para você testemunhar, primeiramente, na igreja. Você trabalhar, a igreja ensina. Você que é crismado, você tem que trabalhar na igreja, procura fazer alguma coisa para Deus. Não é? Foi o que eu fiz, graças a Deus. Depois que eu me crismei, eu também me crismei já, né? Não me crismei cedo, crismei já tarde, vamos dizer assim, mas graças a Deus, Deus me deu a graça, depois disso, de trabalhar para a igreja. Né? Fiz a minha teologia, graças a Deus, que foi uma bênção na minha vida, e depois eu fui fazer aquilo que eu gosto, que é ser catequista. Era a minha vocação. Era o que eu gostava de fazer. Então, eu não gosto de ser catequista, eu gosto de trabalhar numa pastoral. Vai trabalhar numa pastoral. Eu gosto de um grupo de oração. Vai para um grupo de oração. Né? Eu quero ajudar nisso, naquilo. Gente, na igreja está cheio de serviço para você. Vamos ajudar. A igreja abriu para os leigos, cada um na sua. Vamos ajudar os padres, os diáconos, né? Eles precisam da nossa ajuda, entendeu? Então, isso que eu quero que você entenda nesse vídeo de hoje. O Pentecostes é isso. Você receber o Espírito Santo não é para o Espírito Santo ficar ali preso. Não. O Espírito Santo, gente, é para a gente testemunhar. O que São Paulo diz? Né? É o Espírito Santo que nos dá coragem para ir em frente, para evangelizar. Tanto que São Paulo vai dizer, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Entendeu? Então, a gente também deve fazer alguma coisa para Deus. E isso, quem que nos dá essa força? O Espírito Santo. Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero colocar os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo, gente? Que nós recebemos no batismo e no crisma. Tá? E que no Pentecostes ali, começou tudo com o Pentecostes, que é a descida desse Espírito Santo. Tá? Então, quais são os frutos do Espírito Santo? Está lá na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 a 23. Repetindo. Os frutos do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Quais são esses frutos do Espírito Santo? Vou citar eles aqui. O fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Então, esses são os frutos do Espírito Santo que está lá na carta aos Gálatas, que São Paulo vai dizer. Então, aqui agora, eu vou colocar aqui quais são os textos bíblicos que falam sobre cada um desses frutos que você pode ler depois. Ok? Vamos lá. Por exemplo, o primeiro fruto do Espírito Santo é o mais importante deles, é o amor. Jesus já falou, né? Aquele que, né, me ama guardará os meus mandamentos. Né? O meu mandamento é o quê? Amai-vos uns aos outros. São Paulo vai dizer, nós temos o amor, a fé e a esperança, mas o maior dom é o amor. Qual é a única definição de Deus em toda a Bíblia? Está lá na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. É a única definição de Deus em toda a Bíblia. É a característica de Deus. Então, é o maior fruto do Espírito Santo, é o amor. Como dizia o Padre Léo, você não ama? Então você não vai para o céu. A gente não vai se encontrar no céu se você não ama. Mas não é esse amor de novela, não, tá, gente? Não estou falando desse amor, não. É o amor ágape. É o amor, é o amor de Deus. É o amor que Jesus... Como é que Jesus nos amou? Dando a vida por cada um de nós. Esse amor é uma decisão, não é um sentimento, não. Amor não é sentimentalismo. Senão você tem hoje, amanhã você já não ama mais. Amor é uma decisão. Eu decido amar. O perdão também é a mesma coisa. Às vezes você não quer perdoar, mas eu decido perdoar. Por amor a Deus e ao meu irmão. Entendeu? Então, o amor está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 8. Então, eu vou deixar aqui os textos bíblicos para você ler depois. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 8. São Paulo vai explicar direitinho o que é o amor, ok? O segundo fruto do Espírito Santo, a alegria. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Então, se você é aquela pessoa mal-humorada, né, que ninguém consegue ficar perto de você, é porque você não tem o Espírito Santo. Ninguém consegue ficar perto de você. Tão enjoado que você é. Né? Igual o Padre Léo falava, né? Você já venceu o prazo. Você já estipulou o prazo. Né? Ninguém consegue ser chato, como ele falava. Né? Então, quer dizer, gente, a alegria é um dom do Espírito Santo. Você ser alegre. Não é? Não estou falando de euforia. Não é a alegria do mundo. Não estou falando essa alegria mundana aí. Não é isso. Assim como o amor também é mal compreendido, a alegria também é mal compreendida. Não é essa alegria mundana aí, não, passageira, não. Alegria que vem de dentro, tá? De dentro para fora, não de fora para dentro. Ok? Tá onde? Filipenses, capítulo 4, versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Leia lá que você vai ver esses textos. São Paulo vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. São Paulo escreveu essa carta, ele estava onde? Preso. Como é que uma pessoa presa vai mandar se alegrar? Mas por quê? Porque a alegria vem de dentro, não vem de fora. Ele estava preso aqui. Entendeu? Foi o que eu falei. Não é essa alegria mundana de farra, não é isso. Isso é alegria passageira. Você está alegre hoje, daqui a pouco você está triste. Não é essa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quem tem Deus. Quem tem Deus dentro de si é uma pessoa alegre. Entendeu? Você sabe. Entendeu? Você sabe quando a pessoa é de Deus e a pessoa tem o Espírito Santo e a pessoa não tem. Você não quer ficar nem perto da pessoa. Né? A pessoa é mal-humorada, né? Nós sabemos. Tá? Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Vivei sempre contentes, orai sem cessar. Então, para você ser uma pessoa alegre, você tem que orar sem cessar.
Por quê? Porque nem sempre você vai estar alegre. Claro, você tem problema, não tem? Mas os problemas não podem ser maior do que, né, a fé que você tem em Deus. Claro que um momento você vai ficar triste, lógico. Nós não somos de ferro. Entendeu? Uma pessoa morreu, você vai ficar alegre? Lógico que não. Mas você vai ter o quê? Terceiro dom, paz. Fruto do Espírito Santo. Você pode não ter alegria naquele momento, mas você tem paz. Olha aí. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Jesus falando. Não dou como o mundo a dá. Então não é a paz que o mundo te traz, não. É a paz de Jesus. Então só em Jesus nós temos a verdadeira paz. Mesmo com o coração sangrando. Foi o que eu falei. Né? Você perdeu uma pessoa que você ama muito, uma pessoa querida. Você não vai estar alegre, mas você tem paz. Por quê? Porque Jesus está no seu coração. Jesus está ali com você, sofrendo junto com você. Entendeu? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. O Senhor da paz vos conceda a paz em todo tempo e em todas as circunstâncias. Olha aí. O Senhor da paz. Quem é o Senhor da paz? É Jesus. Em todas as circunstâncias. Então, meu amigo, se você estiver triste, mas se você tiver paz, né, você mesmo naquele momento ali, você não vai se desesperar. Não é igual o Padre Léo falava, né? Você conhece a pessoa é no velório. Né? Por quê? Porque é ali que você vê que a pessoa tem fé. Se você vê a pessoa ali, não que a pessoa não possa chorar, não, tudo bem, lógico, até Jesus chorou. Mas desespero, me leva com você, aquele teatro que a pessoa faz, aquilo ali, como diz o Padre Léo, é o quê? É peso de consciência. Como é que você viveu a sua vida? Agora que a pessoa ali está morta, você está fazendo aquele escândalo ali, como é que você viveu? Se você viveu bem com a pessoa, você vai estar muito bem. Você fez a sua parte. Né? Você está tranquilo. Eu fiz o que eu pude até o último momento. Então, a pessoa vai em paz e você também vai ter paz. Agora, a pessoa que fica ali fazendo aquele teatro ali, porque tem peso na consciência, porque não viveu bem com aquela pessoa. Entendeu? Quarto fruto, a fé. Então, a fé é um fruto do Espírito Santo. Entendeu? Diz lá, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aí. Romanos 1, 17. O justo vive pela fé. Tá vendo? Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a fé, gente, é um fruto do Espírito Santo. Então, por isso que a gente deve pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Quantas vezes eu já vi as pessoas falando, né? Eu tenho fé, mas a minha fé é muito pequena. Não. Senhor, aumenta a minha fé. Entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus, eu peço muito isso a Deus. Que nunca deixe que a minha fé vacile. Porque tem vezes que a gente, né, fica vacilante, não é verdade? Mas você pode perder tudo, menos a fé. Se você perder a fé, meu filho, aí já era. Entendeu? Aí você, né, se desespera, pode até cometer uma loucura de cometer até um suicídio. Você pode até ter depressão, mas se você não perder a fé, você vence. Então a fé é um dom, é um fruto do Espírito Santo. E nós precisamos muito desse fruto. Eu sou um deles. Paciência. A paciência também é um fruto do Espírito Santo. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 4. Permanece firme na tribulação, tenha paciência. Meu Deus do céu, isso aqui daria um vídeo só falar só sobre esse versículo. Na tribulação, tenha paciência. É fácil? Não é fácil. Por isso o Padre Léo falava, né? Eu vou citar muito o Padre Léo, tá, gente? Porque era o meu exemplo, vamos dizer assim. Tá? É a pessoa que eu admirava muito. Tá? Por quê? Porque ele falava a verdade brincando. Mas o jeito dele falar é para dar uma cutucada na gente. É fácil? Não é fácil. Mas tudo aquilo que é fácil, corre. Né? Jesus falou, entrai pela porta estreita. Faça aí para o inferno, como ele falava. Para o céu é subida. Subir é fácil? Não. Para descer, todo santo ajuda. Não é assim que o povo fala? E subir. É fácil subir?
Não. Subir morro é fácil? Subir a montanha é fácil? Não é. Então, firme paciência na tribulação. Isso quer dizer que nós teremos tribulações. Mas o fruto do Espírito Santo é para quê? É para te dar paciência. Então, peço, Deus, me dê paciência. É o que eu mais peço a Deus. Que às vezes a gente não tem. Não é verdade? Romanos 16, versículo 20. O Deus da paz, em breve não tardará esmagar Satanás sobre os vossos pés. Então, se você tem paciência, calma. Ela vai passar. A tribulação vai passar. Não há mal que dure para sempre, gente. Você está com dor de cabeça? Uma hora ela passa. Você está com dor de barriga? Uma hora ela passa. Não há mal que dure para sempre. Então, paciência. Por isso que é um fruto do Espírito Santo. Tá? Mansidão. Olha aí, você ser manso. Está lá nas bem-aventuranças. Os mansos herdarão a terra. Romanos capítulo 12, versículo 8. Aquele que exerce a misericórdia, faça com afabilidade, ou seja, com mansidão. Eu confesso que isso para mim é um pouco difícil. Porque às vezes quando a gente está nervoso, a gente fala o que quer, não é? E eu sou assim, eu sou meio impulsivo, às vezes eu falo umas besteiras mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, então a gente tem que às vezes controlar o nosso gênio. Né? Ser manso. Ser manso, Jesus falou, sobre ser manso e humilde de coração. Entendeu? Porque às vezes a gente, né, despeja tudo aquilo que a gente tem vontade, mas às vezes a gente tem que segurar. Mas é difícil? É difícil. Entendeu? Mas se você caiu, levante, vai se confessar. Tá? Então, gente, isso aqui também é um bom exame de consciência para você fazer uma boa confissão. O que você não está praticando aqui? Vai se confessar. Então, a mansidão. 1 Pedro 3,15. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19. Meu filho, faze o que fazes com doçura, e mais do que o estima dos homens, ganharás o afeto deles. O que o Eclesiastes está dizendo? Se você vai conversar com uma pessoa, você tem que saber conversar. Se a pessoa está nervosa e você também joga mais gasolina ali, vai pegar fogo. Então você tem que o quê? Acalmar a pessoa e não botar ela mais nervosa. Isso é o quê? Isso é mansidão. Por isso que, né, muitas vezes não tem diálogo entre as pessoas, entre os casais. Por quê? Porque um é agitado, o outro também não fica atrás, aí fica, né? Mais uma vez, o Padre Léo falava, né? Você trancar os casais lá, quando você abrir lá, um matou o outro. É ele que falava. Entendeu? Por quê? Porque não tem diálogo, né? E os dois são nervosos, um tem que ser manso e outro para poder. Por quê? Se os dois forem nervosos, isso é um segredo para o casamento. Tá? Se os dois forem nervosos, se os dois forem calmos também, já era. Né? Então, um tem que ser calmo e o outro tem, né, para quê? Para que um possa acalmar o outro quando o outro estiver nervoso. É a mansidão. Tá? Bondade. Olha aí. A bondade, gente, vem de Deus. Né? Jesus falou, só Deus é bom. Então, você só consegue fazer uma coisa boa na graça de Deus. Para isso, você precisa do Espírito Santo. Por isso que eu estou falando. Por isso que você precisa do crisma, do batismo e do crisma. Tá? Colossenses capítulo 3, versículo 12. Como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, bondade, humildade, doçura e paciência. Aqui, só num versículo, olha quanta coisa que São Paulo está falando aqui. Não é? Misericórdia, bondade, humildade, doçura e paciência. Responda para você mesmo. Você consegue viver isso aqui? Eu não consigo. Eu luto muito, mas eu não consigo viver isso. Nenhum de nós consegue. Entendeu? Por isso que a gente ainda não é revestido do Espírito Santo. A gente deve pedir essa oração que eu faço todo dia aqui, é para isso. Pedir ao Espírito Santo que nos dê tudo isso. Porque nós somos fracos, nós somos miseráveis. Né? Mas a graça de Deus é muito maior. Mas para isso, você tem que estar sobre a graça de Deus. Entendeu? Senão, meu filho, você não consegue viver essas coisas. Romanos capítulo 14, versículo 1. Aquele que é fraco na fé, com bondade sem discutir as suas opiniões. Romanos capítulo 14, versículo 1.
Efésios capítulo 5, versículo 9. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Não vou comentar, que eu acho que está bem claro. Fidelidade é um fruto do Espírito Santo. Você ser fiel. Ser fiel aqui, gente, não é só a questão de um homem e a mulher, não. Claro, isso também. Você promete lá amor e fidelidade lá no altar. A fidelidade aqui não é só entre um homem e a mulher no casamento, não. Também. Mas é em tudo. Tudo você tem que ser fiel. Por quê? Porque Deus é fiel. Se você vai trabalhar para Deus, você tem que ser fiel àquilo que você está fazendo. Não trair aquilo que você se propôs a fazer. Né? Você tem que ser um bom filho, um filho fiel, um marido fiel, um pai fiel, uma mãe fiel, né? Um padre fiel à sua igreja, aos seus paroquianos. Não é? Você tem que ser, você que é paroquiano, ser fiel ao seu pároco. Fidelidade, meu amigo. Por quê? Porque Deus é fiel. Então é um fruto do Espírito Santo. Provérbios capítulo 3, versículo 3. Que a bondade e a fidelidade não se afastem de ti. Olha aí. Tá vendo? Romanos capítulo 5, versículo 4. A paciência prova a fidelidade. Olha aí, tá vendo? E a fidelidade comprovada produz a esperança. Outro fruto do Espírito Santo. A esperança. Lucas 16, versículo 10. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. Então, gente, tem muito texto bíblico sobre cada um desses frutos, tá? Mansidão, já falei, né, que está repetido. Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, é uma bem-aventurança. Bem-aventurança quer dizer felicidade, tá? Tito, capítulo 3, versículo 2. Não falem mal dos outros. Sejam pacíficos, afáveis e saibam dar provas de toda mansidão para com todos os homens. Não falar mal do outro. Não fazer fofoca. Aí, você que é fofoqueiro? Aí, tá vendo? Para você. Temperança, outra coisa muito importante. O que é temperança, gente? É equilíbrio, limite. Eu sempre falei isso, tá? Eu sempre conversei isso com algumas pessoas. Tudo na vida tem que ter limite. Tudo na vida tem que ter nem 8, nem 80. Entendeu? Não pode ser nem lá em cima e nem lá embaixo. Você não pode nem dormir de mais e nem dormir de menos. Entendeu? Então, nem muito e nem mais. Não. Tem que ter, tudo na vida a gente tem que ter limite. Temperança é isso. Você não pode comer de mais e nem comer de menos. Você não pode beber de mais nem beber de menos. Entendeu? Então, gente, tudo na vida tem que ter temperança. Tem que ter a hora correta, como diz lá o Eclesiastes, né? Então, tudo na vida e nos relacionamentos a mesma coisa. Tá? Tudo é tudo. Se você não tiver temperança, não vai para frente. Seja casamento, seja o seu trabalho, tá? Então, não. Então você não pode ser preguiçoso, mas você também não pode achar também que você é melhor do que o outro. Entendeu? Então, tudo na vida, meu amigo, é temperança, é limite. Ok? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza. Aqui São Paulo vai dizer tudo aquilo que é contrário ao Espírito Santo. Olha aí. Devassidão, impureza, paixões, maus desejos, cobiça, idolatria e por aí vai. Tá vendo? Eclesiastes capítulo 37, versículo 34. Muitos morreram por causa da sua intemperança. Olha aí, tá vendo? Eclesiastes capítulo 37, versículo 34. Muitos morreram por causa da sua intemperança. O homem sóbrio, porém, prolonga a sua vida. O que é o homem sóbrio? É o homem que, o quê? Tem um limite, não é? É aquilo que eu falei. Por quê? Porque às vezes o homem faz até uma besteira, por quê? Porque não pensou antes. Entendeu? Tudo na vida a gente tem que pensar antes. Que depois já era. Depois que você fez, já era. Não tem mais como voltar atrás. Algumas coisas tem como consertar, mas algumas não tem como. Entendeu, gente? Então, é muito bom a gente estudar sobre essas coisas. Pena que num vídeo aqui de 1 hora não dá para a gente poder
explicar tudo, mas eu coloquei aí os textos bíblicos para você ler depois, tá? Além desses, São Paulo também fala dos carismas, ok? Os carismas está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 12 ao capítulo 14. Então, depois você pode ler com calma 1 Coríntios, capítulo 12 até o 14. Ali São Paulo vai explicar direitinho o que são os carismas do Espírito Santo. Agora, veja, os frutos do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo são para todos. Já os carismas, não. Tá? Por exemplo, São Paulo vai dizer lá, uns têm o dom da cura, outros não têm. Uns têm o dom da profecia, outros não têm. Então, depois você lê lá direitinho lá, São Paulo vai explicar direitinho lá, tá? Quando a gente for estudar também sobre a Carta aos Coríntios, eu vou explicar sobre isso. Mas, então, os carismas não é para todos. Tá? Nem todo mundo tem todos os dons. Não, isso aí Deus dá, o Espírito Santo dá de acordo com ele. Agora, os frutos, que são esses que eu falei, e os dons do Espírito Santo são para todos. Tá? Os dons do Espírito Santo são 7. Por quê? O 7 é o número da perfeição. Ok? E aonde está esses dons do Espírito Santo? Está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Então, depois leia o livro do profeta Isaías, no capítulo 11, para você entender, então, sobre o que o profeta está dizendo. Tá? Então, os 7 dons do Espírito Santo, nós recebemos também no batismo e também no crisma. E começou também em Pentecostes, tá? Porque isso tudo é graça do Espírito Santo para a igreja, para todos, para a edificação da igreja. Também os carismas. Só que os carismas não é para todos, que eu já expliquei. Já os frutos e os dons são para todos, ok? Quais são, então, esses dons do Espírito Santo? Já falei dos frutos. Agora eu vou colocar aqui os 7 dons, que está lá em Isaías capítulo 11. Só vou dizer quais são, porque nós já estamos aí com 52 minutos, ok? O primeiro dom do Espírito Santo é o dom da ciência, ok? Então, você pode ler lá, Isaías capítulo 11, você vai ler, você vai ver lá explicadinho, tá bom? Então, o primeiro dom do Espírito Santo é o dom da ciência, tá? Vou dar só uma pincelada rápida para a gente não demorar. O dom da ciência, gente, é o quê? É você reconhecer melhor o quê? Que você é uma criatura e que Deus é o Criador. Entendeu? Então, você tem a ciência, é isso. Ciência aqui não quer dizer essa ciência do cientista, não, nada disso, não é isso. É você saber o seu lugar, que você é uma criatura e que Deus é o Criador e que você depende de Deus, tá? Para tudo. E você também aceita a vontade de Deus na sua vida. Tudo aquilo que você não pode mudar. Teve um santo da igreja que deu uma definição muito boa sobre isso. Santo Afonso de Ligório. Você fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. O que é isso? É você fazer a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus na sua vida. Tudo aquilo que você não pode mudar, você aceita. Você deve fazer a sua parte. Ficou doente? Toma remédio, vai no médico. Não ficou curado? Amém, aleluia. Deus sabe. Entendeu? É isso. É você aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Entendeu? Entendimento ou inteligência. O Padre Léo falava que isso aí não quer dizer que você seja burro, nada disso, não. Então, agora para ser inteligente, então, se fosse assim, então bastava você pegar uma Barça lá e decorar. Não, não é isso. Não é esse entendimento, não é essa inteligência. Tá? A inteligência aí é para as coisas de Deus. Entendeu? É um dom do Espírito Santo para que você tenha inteligência, entendeu? E entendimento das coisas de Deus. Entendeu? É isso daí. Não é essa inteligência aí. Eu sou melhor do que o outro, entendeu? Eu fiz doutorado em física, química, biologia, então eu sou inteligente, então eu sou mais do que o outro. Não é isso. Ok? É você ter gosto pelas coisas de Deus
e você querer mais ainda aprender. É o que nós estamos fazendo aqui. Quanto mais você estuda, mais você quer aprender as coisas de Deus, você quer entender, é aquilo que Santo Agostinho falou. Eu quero compreender para crer e crer para compreender. Você vai ter mais vontade ainda. Por que os santos quiseram estudar muito as coisas de Deus? Só você ver. Né? Até aqueles santos que eram pobres, que não tinham cultura, que eram analfabetos, mas para as coisas de Deus, eles queriam aprender. Né? Liam a Bíblia, mesmo sendo analfabetos, e tinham conhecimento, entendiam aquilo que eles liam. Por quê? Por causa do dom do Espírito Santo, do entendimento e da inteligência. Entenderam? Não estou falando de intelectualidade, não, tá, gente? Não é isso. Senão a pessoa que tivesse Alzheimer, que tivesse síndrome de Down, aí estava perdido. Não é isso. É para as coisas de Deus. Lembrando que estamos falando das coisas de Deus, tá? Mesma coisa, sabedoria. Sabedoria vem de sabor, não é? Mesma coisa. Né? Você ter sabedoria para saber, é você ter discernimento. Entendeu? Não somente para as coisas de Deus, mas tudo na vida. Tudo na vida você tem que ter sabedoria. Né? Saber falar na hora correta, calar na hora correta. Isso é uma sabedoria. Né? O povo não fala? Quando um fala, o outro abaixa a orelha. Então, isso tudo é sabedoria, gente. Tá? É você ter discernimento. Entendeu? Não só nas coisas de Deus, lógico, muito mais, mas também tudo na vida. Entendeu? Conselho, olha aí, você dar bons conselhos. O povo fala, né, que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas se você tem o Espírito Santo, você, muito mais do que um conselho, é um conforto. Quantas pessoas precisam de um conforto? Está passando por uma dificuldade, você tem a palavra certa que acalmou aquela pessoa. Foi o que eu falei da briga. Se o cara estiver nervoso, você falar uma coisa para irritar mais ele, isso aí não é conselho. Não. Você vai irritar mais a pessoa ainda. É você colocar o remédio ali na hora certa, na ferida. E é isso. Entendeu? Piedade. Olha aí. É você ter piedade com o outro. Não é? É você sentir a dor do outro. Não é? É o que os santos fizeram. Não é verdade? Leia a vida dos santos, você vai ver. Uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, não é? Você vai entender o que é piedade. É você se colocar no lugar do outro. Entendeu? Fortaleza. Fortaleza é o quê? Você ter força para você enfrentar tudo aquilo que é, não só as coisas boas, mas também as coisas ruins. Foi o que eu falei. Não é? Né, eu estou num sofrimento muito grande, mas eu tenho fortaleza, eu tenho a força de Deus comigo. É um dom do Espírito Santo. Não, Deus está comigo. Né? Eu não vou sucumbir nesse problema. Isso vale muito para quem está depressivo. Eu sei que quando a gente está depressivo, né, mais que a gente fale, mais a gente tem que procurar, né, levantar. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, nós não somos qualquer pessoa. Então a fortaleza é o quê? É para você te dar força para você enfrentar principalmente os momentos de dificuldade. E com Deus você vai vencer. Tá? E o último é o temor de Deus. O temor de Deus, gente, muita gente confunde. Não, é ter medo de Deus. Não posso fazer isso, senão Deus vai me castigar, eu vou para o inferno. Não, isso não é o temor de Deus. Isso aí é você ter medo de Deus. Não é isso. É você ter respeito e você não quer ofender a Deus. Mas por quê? Por medo do castigo? Não, Deus não castiga ninguém. Mas por quê? Porque Deus é meu Pai. Deus quer o meu bem. E outra, se eu não quero ferir o coração do meu pai. É o filho pródigo. Poxa, na casa do meu pai eu tinha tudo e eu aqui comendo lavagem de porco. Não, eu vou voltar, vou pedir perdão e quero ser um dos empregados. Se Deus me aceitar lá como empregado, se meu pai me aceitar como um empregado lá, já está bom. Então, o temor de Deus é isso. Eu não vou ofender a Deus, mas não por medo do castigo, porque Deus não castiga ninguém. Quem for para o inferno vai por culpa própria. Mas eu não vou ofender a Deus, por quê? Porque Deus é meu Pai
E Deus me dá tanto, me deu a vida, me deu tanta coisa, e eu não quero ofender a Deus. Então, isso é o temor de Deus. Por amor a Deus, eu não vou fazer isso. É aquilo que São Paulo vai dizer. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque se eu fizer aquilo ali, eu vou estar ofendendo a Deus. Por isso que a igreja ensina. Para ver um pecado, você tem que saber, querer e fazer. Então, se você sabe que é pecado, você faz, aí é pecado. Por quê? Porque você está ofendendo a Deus. O pecado ofende a majestade infinita de Deus. Já expliquei sobre isso. Entenderam? Esse é o temor de Deus. Tá, gente? Então, esses são os 7 dons do Espírito Santo. Tudo em Deus é perfeito, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre Pentecostes, né? É uma coisa inesgotável, né? Eu poderia ficar falando aqui 2 horas sobre isso. Tem assunto aberto, mas já estamos aí com 1 hora de vídeo, tá? Mas também não posso correr, também não posso também falar de qualquer jeito, né? Então tinha que explicar direitinho a questão do Pentecostes e os frutos, os carismas e também os dons do Espírito Santo. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu alguma coisa, deixe nos comentários. Eu tenho sempre pedido, parece que as pessoas têm vergonha de fazer comentários. Não, gente, vocês podem fazer até crítica. Tá? Eu não me incomodo, não tenho problema nenhum com isso. Se eu falei alguma coisa aqui também errado, que você não concordou, deixe aí nos comentários aí. Se você não entendeu alguma coisa, eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser, com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo.